Fala aí, pessoal, hoje eu tô aqui produzindo trilhas e resolvi fazer esse vídeo aqui para responder algumas perguntas de pessoas que escrevem no canal do YouTube, algumas poucas que têm chegado pelo Instagram. Eu não tenho movimentado os meus Instagrams já há algum tempo, embora a pessoa que cuida do marketing para mim, ela faz as postagens também no Instagram, mas eu pessoalmente não estou muito ativo no Instagram, mas estou muito ativo no YouTube. E respondendo algumas perguntas e pensando, né, em algo que possa fazer com que você aí fique cada vez mais produtivo em relação à produção musical e principalmente de trilha sonora, que é o que eu venho tratando aqui no canal, existem duas coisas que são muito importantes e que fazem muita diferença na nossa vida produtiva, né, a vida ativa de produção musical, e que há muitos anos eu procuro manter essas coisas com uma certa regularidade. Obviamente que tudo na vida tem exceções, mas isso serve não só para produção musical, mas serve para qualquer coisa. Eu levo esses dois pilares aí de forma muito pesada, muito disciplinada na minha vida para uma série de coisas. O primeiro pilar é o que eu chamo de agenda fixa, né? Depois que eu resolvi manter duas empresas, uma das coisas que mais tem sido, né, ainda é desafiante para mim, é manter a regularidade das coisas que precisam ser feitas nas duas empresas. Por quê? Porque quando você decide ter duas empresas, você tem que fazer o financeiro duas vezes, o marketing duas vezes, a venda duas vezes, o pós-vendas duas vezes. Tudo o que você vai fazer, principalmente em termos de gestão, tem que ser duas vezes. Mas a parte operacional também, né? E é geralmente a parte operacional que dá trabalho, né? Para um produtor musical é produzir a música, deixá-la pronta e até mesmo disponibilizá-la onde ela tem que estar lá. Se é para um cliente, é no cliente, se é numa biblioteca de stock music, é na biblioteca, enfim. E quando a gente fala em rotina, né? Quando a gente fala em ter uma regularidade para que a gente consiga, com disciplina, cumprir essa rotina, a gente tem que ter uma agenda, não tem como, né? Você tem que olhar para a sua semana, manhã, tarde e noite, independente se você tem um trabalho em algum lugar e trabalhe só à noite em casa, se você vive da música, aí é a sua agenda, de domingo a domingo, para você escolher os dias que você vai trabalhar. E o que eu vejo que acontece com a maioria das pessoas, e não só aqui, mas na minha outra empresa, com os meus outros clientes de mentoria consultiva também, é que a grande maioria tem uma agenda caótica, né? As pessoas, infelizmente, elas não se preocupam em ter uma agenda o mais padronizado possível. Por que eu digo o mais padronizado possível? Porque vão ter semanas que seu filho vai ficar doente, não estou falando nem de férias, tá? Semanas normais de trabalho vão acontecer coisas que vão fazer com que você saia da rotina. Mas eu não estou falando de atividade urgente nem de exceção. Eu estou falando da maior parte, 80, 90% do seu tempo, você vai precisar de uma agenda padronizada. Eu tenho os dias que eu faço vídeo, né? Toda segunda, hoje é uma segunda, estou aqui fazendo vídeo, e eu já gravei os vídeos lá para o outro canal. Então toda segunda, por exemplo, eu não atendo ninguém, não faço mais nada a não ser marketing, e quando sobra algum tempo, eu faço com que aquilo de marketing que eu faço apoie o meu pós-venda também, que eu vou trazer o que é que eu faço aí em vídeos mais para frente, para você conhecer o meu dia a dia, né? Mas as minhas segundas-feiras são só para marketing. É na segunda-feira que eu gravo os meus vídeos. Você vê que os meus vídeos não tem edição. Eu estou gravando aqui agora com o meu celular, microfone de lapela, e eu não edito os meus vídeos, nem daqui e nem lá da minha outra empresa de mentoria. Por quê? Porque eu, só para dar um exemplo, né, sem desviar muito do assunto, eu percebi que ao longo dos anos não é a edição que importa, é o conteúdo. E por mais que as pessoas acreditem, né, e eu também acredito que vídeos editados, vídeos são legais, né, mas pro modelo de vídeo que eu faço, pro tipo de canal que eu não tenho um canal de vlog,
que precisa de muita edição, cada hora a pessoa está num lugar, a hora ele está em casa, a hora ele está saindo do carro, tal. Se fosse um vídeo de vlog, eu ia ter que editar. Se fosse um vídeo de podcast, talvez eu ia ter que editar, porque aí tem câmeras diferentes. Mesmo podcast, eu tenho podcast lá no outro canal, eu arrumei um jeito de não editar, mas aí a gente fala sobre isso no outro vídeo. Enfim, além de ganhar tempo, o que eu acho que importa para você é o conteúdo. Sendo direto ao ponto, trazendo aquilo que você deseja, eu acho que é isso que vale a pena, que é o que eu, por exemplo, gostaria de ver em vários canais de pessoas que ficam lá cheio de blá blá blá, edição, subindo letra e símbolo e um monte de coisa. Às vezes a edição ajuda, mas muita edição também, na minha opinião, e é uma mera opinião, pode atrapalhar. Então a minha segunda-feira eu faço meu marketing inteiro das duas empresas. Terça-feira eu atendo clientes, quarta-feira eu atendo clientes, quinta-feira eu produzo produtos digitais e sexta-feira eu produzo trilhas. Então eu pego um dia na semana para produzir trilhas toda semana. E aí, o volume de horas, a produtividade que você vai ter, eu já tenho templates para tudo, eu já produzo há muitos anos, eu já tenho uma certa dinâmica de produção, nem toda semana, né? Ah, Giovanni, você consegue produzir uma trilha por semana? Óbvio que não, né? Mas às vezes sim, às vezes eu pego, venho para cá de manhã, à tarde tem uma trilha pronta e pré-mixada, que hoje eu não mixo e não masterizo mais. Se eu vejo que tá bom, que tem os stems, estão ok, eu mando para o mixador, masterizador e tá tudo certo, vou recebê-la mixada e masterizada e ela vai estar pronta para eu poder dar prosseguimento aí, seja para um cliente, ou seja para uma biblioteca, ou seja para um projeto qualquer. Então, é muito importante você ter agendas fixas, com dias fixos, com horários fixos para as coisas que você quer fazer. Ah, Gevando, mas eu trabalho, eu tenho filho, eu não tenho como ter uma agenda fixa. Sinto muito, mas você vai ter uma agenda caótica. Existem livros que falam sobre isso, eu não trouxe aqui, meus livros estão todos lá em cima, na outra empresa, mas existem livros que falam sobre isso. Inclusive, vários deles que falam sobre produtividade, falam para você, ao fixar uma agenda e um horário, é assim que você vai adquirir duas coisas, hábitos, e é assim que, primeiro, rotina, né? Você vai conseguir se adaptar a uma rotina constante e depois da rotina é que você vai conseguir adquirir hábito. E adquirindo hábito é que você vai conseguir ter resultado. O hábito, ele só vai vir de uma rotina muito estável, né? Muito disciplinada e executada várias vezes. Então, se você não tem uma agenda com uma rotina, cara, muito dificilmente você vai ter um hábito. Por exemplo, para malhar, né? Se você malha, eu malho 4 vezes por semana, não tem como, né? Não adianta você achar que um dia você vai malhar de noite, outro de tarde, outro quando der. Cara, esse tipo de coisa não vai funcionar. O ser humano, ele é procrastinador. E se você não conseguir cumprir uma agenda fixa com horários fixos, como é que você vai querer ter aí um álbum, 2 álbuns por mês, ou X músicas por semana ou por mês prontas para você ganhar dinheiro? A gente quer o resultado, a gente pensa nele, mas a gente não faz aquilo que precisa. E uma das coisas que você vai precisar é exatamente a sua agenda com os horários. E outra coisa, até anotei aqui, é essa meta mensal / semanal, né? Você vai dividir o seu mês em X semanas, conforme o mês. Tem mês que tem 4 semanas, tem mês que tem 5 semanas, enfim. Você vai dividir o que você quer de resultado em termos de números de trilhas por mês, divide isso por semana. Ah, Gevandro, eu quero fazer 4 trilhas por mês, para eu ter, né, 4 vezes 12, 48 trilhas no ano. Ok, se esse for o seu número, você tem que acabar uma trilha por semana. Pronta. Não é, deixei um pouquinho ali e tal. Cara, às vezes você até consegue tirar o atraso numa semana seguinte, mas tente manter uma dinâmica produtiva de finalização das suas trilhas. E se você é quem faz a mixagem e a masterização também, cara, mais ainda, ela tem que estar pronta, mixada, masterizada, o áudio tem que estar pronto. E aí, quando a gente fala em trilha, tem uma outra coisa que você vai precisar pensar. Para que a gente fique com a trilha pronta, se é uma trilha única, como eu produzo, por exemplo,
para o estilo de trailer, aí tudo bem, é uma música, tá pronto, acabou. Agora, quando é uma trilha, por exemplo, eu produzo de pop rock ou de algum outro estilo cinemático, por exemplo, essa trilha, se ela tiver variações de 30 segundos, de 60 segundos, de bumper, de sting, de qualquer outra coisa, o número de variações também precisa estar pronto. Porque se você só fizer a trilha e depois contar que no pacote você ainda vai fazer as variações, cara, é complicado. Por isso que os templates que a gente usa no nosso software, né, na nossa DAW, são importantes para que a gente consiga já deixar os templates prontos e, em cima dos templates, poder conseguir fazer os cortes de forma rápida. A gente tem que ter ferramentas boas que nos deem produtividade. Então, essas duas coisas, eu acredito que elas são muito importantes. Vou repetir, uma agenda fixa com horários fixos, para que você consiga, dentro dessa agenda, cumprir o máximo que você puder, obviamente, essa agenda e, a partir da sua agenda dos horários, adquirir o hábito. E segundo, ter metas numéricas. Quantas trilhas eu quero fazer? Porque se você não tiver meta numérica, muito provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum, porque você não determinou uma meta e você não vai se cobrar, inclusive psicologicamente, para você atingir esse resultado. Vai por mim que dessa forma você consegue não só atingir números que você talvez anteriormente nunca conseguiu, e se cobrar, né, para que aquele resultado saia. Isso serve para você se acostumar a fazer dessa forma, vai servir para você utilizar para uma série de coisas na sua vida. Vá por mim, que funciona, fica essa dica aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário. Em breve a gente vai ter algumas novidades aí que eu estou preparando aqui para as pessoas que me acompanham nesse canal. Mas não se esqueça de se inscrever. Mais de 50% das pessoas que veem os meus vídeos aqui no canal da Indústria da Música, infelizmente não são inscritas. Não deixe de dar o seu like aí, não deixe de se inscrever e faça o seu comentário. Mande a sua sugestão, porque a sua sugestão, a sua dica, enfim, a sua crítica, qualquer coisa, pode ser que vire um vídeo que eu possa trazer para outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.